Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. Faltam exatamente um mês para a noite de Natal. Esse é o Articulação ao Vivo para todas as unidades de saúde aqui da capital paulista. Gente, lembrando que programa ao vivo você pode participar da nossa programação. Mas antes, peça para o gerente ou responsável da unidade que você está, algum funcionário que estiver perto de você, para aumentar o volume da televisão. Assim você confere todas as informações que a gente vai comentar na articulação de hoje. Lembrando, o tema do programa desta terça-feira é osteomielite e diabetes. Já ouviu falar disso? Se não, a gente vai entender melhor esse assunto nessa terça aqui no programa de hoje. Vamos participar do nosso programa ao vivo? Mande sua pergunta, sua sugestão, seu comentário por meio do nosso e-mail, o tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com. Manda pra gente sua pergunta. Se você não tiver acesso à internet, não tem problema. Você pode ligar a cobrar pra gente gratuitamente no 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Participe que a gente vai estar esperando muito feliz a sua pergunta, a sua participação na articulação dessa terça-feira. Quem está aqui do meu lado, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com o Dr. Fábio, que ele é ortopedista da Secretaria Municipal da Saúde. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Tiago. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui de novo com vocês. Muito obrigado. Bom, doutor, hoje o tema é osteomielite e diabetes. Antes da gente começar, o que é osteomielite? Muito bem. Osteomielite nada mais é do que o processo infeccioso do osso, né? Muitas vezes causados por um agente bacteriano, em sua grande maioria, mas podendo ser também por um agente fúngico em algumas situações onde o paciente pode se apresentar extremamente imunodeprimido, né? Então, o processo infeccioso do osso, né? Os ossos mais comuns costumam ser os ossos longos, vamos falando assim quando a gente fala, né? Os ossos fêmur, tíbia e húmero, né? Falando propriamente da osteomielite hematogênica aguda, né? Que é uma infecção no processo ósseo, geralmente das crianças, até os 2 picos de apresentação mais comum, até os 2 anos de idade, e depois dos 7 aos 9 anos de idade, são os 2 picos maiores de osteomielite hematogênica aguda. Contudo, quando a gente fala em osteomielite e diabetes, a gente está fazendo uma diferenciação. Não é essa a osteomielite hematogênica aguda que nós vamos tratar neste programa, e sim a osteomielite por contiguidade. A hematogênica aguda é aquela que a criança ou adolescente tem uma infecção à distância, por exemplo, uma infecção de pele, uma infecção pulmonar, uma infecção renal, e os germes ganham a corrente sanguínea e chegam até o osso. Essa é a osteomielite hematogênica aguda. A osteomielite relacionada ao diabetes não está mais frequentemente localizada nesses ossos longos, como eu disse inicialmente, fêmur, tíbia, mais próximo do joelho, e húmero, aqui no braço, mais próximo do ombro, e sim relacionada ao pé e tornozelo. Por quê, né? Aí a gente vai discutir os aspectos, como é que isso acontece. Mais uma vez o pé diabético, né? Exatamente. Mais uma vez o diabético, né? Aí com seu tempo de doença já bastante avançado, perdendo a sua sensibilidade nos pés, gerando prejuízos na mobilidade desse pé e desse tornozelo, adquirindo deformidades como desdobramentos desta neuropatia, fazendo a ferida, os germes que contaminam e colonizam aquela ferida, então se comunicam diretamente com o osso adjacente, e aí se instala a osteomielite por contiguidade, né, por contato direto com a ferida que se instala, e aí a gente enfrenta um cenário bastante complexo de osteomielite no paciente portador de diabetes. Então, os sítios mais comuns passam a ser os segmentos podais, né? Os segmentos podais, porque são onde se apresentam com muito mais frequência as úlceras nos indivíduos diabéticos, né? Então,
Veja que vale a pena essa distinção de osteomielite hematogênica aguda para osteomielite por contiguidade e a sua grande relação com o diabético, sobretudo naqueles pacientes mal controlados, mal monitorados, né, que acabam chegando a quadros mais complexos. Deixa eu ver se eu entendi então. Existem dois tipos de osteomielite? Basicamente, não dois tipos, assim, existe a hematogênica, Que a não afeta não osteomielite, só na verdade, diabéticos. ela pode ser, existem algumas classificações acadêmicas, né? Tá. Quanto ao tempo de evolução da doença, né? E o seu potencial de reversão anatômica. Então aí a gente teria as suas osteomielites agudas, osteomielites crônicas, né? Existem, quanto à sua extensão, ela pode ser superficial, ela pode ser focal, ela pode ser multifocal, múltiplos focos, ou ela pode ser difusa. Tem vários tipos, tem então. várias situações. Aquelas né? que não atingem os diabéticos, normalmente o que o senhor falou, são os ossos mais longos. A hematogênica, na verdade, a hematogênica pega mais criança, na grande maioria das vezes, Claro. mais criança e adolescentes. Mas nada impede de um adulto estar comprometido por uma infecção à distância, por exemplo, uma endocardite bacteriana, uma infecção cardíaca, essa infecção ganhar corrente sanguínea e se instalar num compartimento ósseo. Nada impede disso acontecer, isso é possível, né? Ou mesmo aquelas infecções por contaminação direta, por exemplo, num acidente automobilístico, uma fratura exposta e aí a infecção direta do osso por um mecanismo traumático, né? Agora, no diabético é mais comum a osteomielite que a gente fala por contiguidade, porque eles fazem úlceras crônicas, feridas que se mantêm no pé, né? Por tempo prolongado, essa infecção, esses germes que habitam aquela região vão ganhando corpo, vão se multiplicando e penetram em tecidos mais profundos, chegando até o osso. E aí fazem a destruição óssea. Daí a osteomielite por contiguidade, né? Então as classificações de osteomielite, academicamente podem ser distribuídas dessa forma que eu apresentei. Doutor, para quem perdeu o nosso programa sobre pré-diabético, ou mesmo não tem um parente, não conhece, uma dúvida que pode surgir, o senhor comentou das feridas tão importantes para esses pacientes diabéticos. Essas feridas, elas surgem espontaneamente por conta do corpo? Veja, isso é muito importante, né? O principal fator de risco para essas feridas é a neuropatia periférica diabética. Ou seja, pacientes com diabetes de longa duração, né, acabam tendo um comprometimento do nervo periférico, acabam se instalando a chamada neuropatia diabética. E a neuropatia diabética instalada, né, apresenta os seus desdobramentos. Que desdobramentos clínicos são esses? Primeiro, a perda da sensibilidade. O paciente perde a sensibilidade na planta dos pés, né? Algumas sensibilidades são tão avançadas que chegam a perder não só na planta dos pés, mas no dorso e até a parte da canela. É o que a gente chama de insensibilidades em bota ou em meia, né? Porque essa perda sensitiva vem se progredindo, né? Com a perda da sensibilidade, associando-se a outros desdobramentos desta neuropatia, como por exemplo limitação de movimentos da articulação do tornozelo, né? Atrofia de musculatura intrínseca do pé, musculatura profunda do pé, né? Instalam-se também deformidades, o que favorecem a uma distribuição da carga na planta dos pés de uma forma não homogênea. Enquanto normalmente a gente tem que ter a carga distribuída por toda a superfície da planta do pé, numa marcha harmônica, né, esses pacientes diabéticos com neuropatia e com deformidade, às vezes concentram pressões em determinadas regiões e pela falta de sensibilidade acabam ferindo a pele, que se transformam no chamado mal perfurante plantar ou uma úlcera plantar neuropática. Essas úlceras são infestadas por germes que podem, né, progredir e causar lesões profundas, entre elas a infecção do osso adjacente à ferida. E aí se instala um quadro bastante complexo, que é uma úlcera neuropática
associada a uma osteomielite, né? E que acaba sendo uma das principais causas de amputação nesses pacientes, né? Então, a principal causa de amputação no paciente diabético não é problema circulatório. A grande maioria desses pacientes diabéticos, eles têm a irrigação ou suprimento do pé preservado. O sangue chega lá com facilidade, né? A maioria dos pacientes perdem o pé por perda da sensibilidade, por ferida e infecção profunda, né? Lembrando que existem estimativas que ocorrem 2 amputações por minuto às custas de uma complicação podal no diabético. É muita coisa. E olha, no diabético. E olha que interessante, 85% dessas amputações de membro inferior são precedidas por uma ferida, né? Existem estudos mostrando que a instalação de uma ferida aumenta não só a taxa de morbidade, de prejuízo funcional e chances de perda dessa extremidade, como aumentam as taxas de mortalidade também, né? Então veja que realmente é um problema muito complexo, né? E cabe aos profissionais de saúde capacitados e familiarizados com este cenário, né, lançar mão de esforços para tentar restaurar a condição funcional, salvando essa extremidade. Doutor, você comentou, me corrija se eu estiver errado, por favor. O senhor comentou que a osteomielite é uma infecção que acontece no osso, É uma infecção certo? bacteriana na sua grande maioria das vezes, podendo ser fúngica também em alguns cenários clínicos específicos. Perfeito. O senhor disse, a gente comentou rapidamente que essa infecção ela pode acontecer por outra infecção que você já tenha, o senhor disse a cardíaca, que circula pelo corpo. Isso, uma hematogênica aguda, né? Comum na infância, né? Mas nada impede do adulto eventualmente apresentar também. Uma exposição, né? Um ferimento exposto. Um trauma direto, né? Então um acidente de moto, por exemplo, onde existe um trauma de grande energia, né? E uma fratura exposta, por exemplo, então por inoculação direta de um agente infeccioso, e aí a gente tem uma infecção óssea, por exemplo, pós-traumática, né? E no diabético, que é mais comum, o que a gente chama de osteomielite por contiguidade. Geralmente uma infecção do osso atrás de uma ferida que está lá presente já há algum tempo. Além dessas 3 opções, existem outras formas de infecção? Basicamente, né, as infecções ósseas elas são contempladas dentro desses 3 modelos. Perfeito. Muita gente deve estar assistindo nosso programa e vê que osteomielite lembra também, fugindo só um pouquinho do tema, a osteoporose, por causa que o termo inicial lembra osso, né, relacionado ao osso. Qual que é a diferença, doutor? Não tem nenhuma relação, né? A osteomielite é o processo infeccioso do osso, né? E a osteoporose é uma perda da mineralização óssea, né? Então, uma perda da mineralização óssea. Não tem nada a ver com a diabetes, então. Está relacionado com o envelhecimento, né? Tá. Nós temos 2 grandes tipos, osteoporose do senil, tem uma forma bastante comum, a osteoporose pós-menopausa, né? Mas não tem relação com osteomielite e osteoporose, são entidades diferentes. Aqui eu acho que vale uma ressalva quando a gente falou do trauma, né, de uma ferida por inoculação direta. Existem também, eu considero o trauma, eu dei o exemplo do acidente automobilístico, do acidente de moto, mas a gente pode considerar o trauma, por exemplo, uma agressão cirúrgica, por exemplo. Então, uma cirurgia planejada, programada, né, ela pode ser caracterizada como um trauma também, o trauma cirúrgico. E nada impede de, eventualmente, a gente enfrentar um caso de uma incisão, de uma cirurgia ortopédica limpa, que tivemos uma complicação e tivemos uma osteomielite adjacente ao acesso cirúrgico na evolução do caso, né? Então o trauma, pode ser o trauma propriamente dito, mas poderia ser uma intervenção cirúrgica que poderia ser considerado como um trauma também. Gente, aqui na articulação de hoje a gente já aprendeu, olha quanta coisa no programa de hoje. O que é osteomielite,
como é que essa infecção normalmente acontece, a diferença de osteomielite e osteoporose, relação com a diabetes. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Depois de entender tudo isso que o Dr. Fábio explicou aqui pra gente, se ainda tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer, pode mandar pra gente por meio do nosso e-mail, o tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com. Tá aparecendo aqui embaixo, anota aí e manda se você tiver acesso à internet. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode mandar sua pergunta pra gente por meio do nosso telefone a cobrar, é gratuito. Por meio do telefone que tá aparecendo, vai aparecer aqui embaixo, ó, olha lá. 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Dr. Fábio, dando continuidade à nossa articulação sobre osteomielite e diabetes, existem germes mais frequentes? Existem sim, né? Vamos falar da infecção bacteriana, que é a mais comum, né? E propriamente dito, na osteomielite no pé diabético, né? A bactéria mais comum é o Staphylococcus aureus, né, que é um germe geralmente que habita a pele. Que nome né? difícil, né? É um germe que existem estatísticas mostrando que é o germe onde se identifica com mais frequência como agente causador, né? Existem outros germes, o que a gente chama de bacilos gram-negativos. Os nomes e sobrenomes, obviamente, são bem técnicos, né? Acabam interessando mais para os profissionais de saúde, né? Então, bacilos gram-negativos, a exemplo de Pseudomonas aeruginosa, né? Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae. Então, veja, são germes Enterobacter sp, que podem eventualmente estar envolvido num processo infeccioso, né? É muito interessante e complexo esse caso, porque a gente pode entrar naquela questão do uso de antibiótico terapia de forma indevida ou inadequada, né? E isso pode fazer com que esses germes se tornem potentes e cada vez mais resistentes e a gente tenha grande dificuldade de combater. Uma coisa interessante, e aí é bem técnico, quando nós cirurgiões escolhemos material durante o tratamento cirúrgico da osteomielite no pé diabético, colhemos material e enviamos para análise, para cultivar, para ver se a gente consegue identificar esse germe, 40 a 60% das vezes a gente não consegue, a gente tem positividade, de 40 a 60% das vezes, né? Então veja, e o restante, né? O restante que a gente não consegue ter positividade, né? E na grande maioria das vezes existe uma contribuição muito grande de pacientes que usaram antibióticos previamente. Isso faz com que o germe não cresça e a gente não identifique qual é o agente causador, né? E existem outras razões também por que o germe não consegue crescer. Mas aí veja como é importante o julgamento do cirurgião, né? Às vezes, olha, o germe não foi identificado, então eu não tinha infecção. Tinha sim, a gente pode ter um percentual bastante significativo de culturas negativas. Isso me fez lembrar, Tiago, uma prática bastante comum que a gente observa dos profissionais tentando colher material para análise ambulatorialmente ou no centro de saúde ou mesmo no consultório, passando um suave ou um cotonete através da ferida e aí semeando isso e tentando identificar o germe. Veja, essas feridas, elas estão contaminadas, elas estão colonizadas, que a gente fala, né? E esse suave translesão durante uma consulta normal, ambulatorial, no consultório, numa unidade básica, não retratam para a gente uma eventual contribuição daquele germe na infecção. Ou seja, a gente recomenda não fazer este procedimento, porque muitas vezes mais atrapalha a gente do que ajuda. Porque vão crescer germes que estão lá na ferida e às vezes não são os responsáveis pela infecção. E aí quando chega esse exame para a gente tem que justificar toda essa problemática, né? Então é algo muito dramático, né? Essas infecções elas podem assumir quadros bastante dramáticos que não só ameaçam a extremidade, como podem ameaçar a vida desses pacientes. Não raro, a gente está cada vez mais identificando pacientes que são admitidos numa condição de emergência, com quadros de infecção generalizada, com foco de infecção inicial no pé. Nossa. Né?
Então é um quadro bastante complexo, né? E que a gente precisa diagnosticar adequadamente e instituir medidas terapêuticas adequadas, né? Falando em medidas terapêuticas, eu acho que vale a pena a gente discutir. Quando a gente fala de osteomielite hematogênica aguda na infância, né, se não houverem abscessos intraósseos subperiostais que requeram uma drenagem cirúrgica, a osteomielite hematogênica aguda na infância, na grande maioria das vezes, ela é tratada com antibiótico terapia apropriada para combater essa infecção, né? Também na infância, o Staphylococcus aureus também é a bactéria mais comum, né? Então, com antibiótico terapia, das vezes, isoladamente, né, suporte clínico, cuidados locais, proteção, analgesia, né, que são remédios para a dor, a gente consegue controlar. Quando a gente fala em osteomielite no pé diabético, é o contrário. Na verdade, a osteomielite no pé diabético, ela é uma doença cirúrgica, porque trata-se de uma osteomielite crônica, com grande destruição óssea, com sequestros, com tecidos desvitalizados, e o principal manejo e mais eficiente é o manejo cirúrgico, removendo esses tecidos desvitalizados. Então, né? O principal tratamento é a cirurgia. Na osteomielite crônica, no pé diabético, ela é considerada uma urgência médica e o tratamento principal é a abordagem cirúrgica. Entendi. Claro que existem manobras, o manejo coadjuvante, como a antibiótico terapia, o bom controle das doenças de base, o bom controle da glicemia no diabético, o bom controle das funções dos outros órgãos vitais, suporte nutricional adequado, proteção da extremidade afetada, cuidados com as feridas locais, mas o ponto fundamental no tratamento da osteomielite no pé diabético é a abordagem cirúrgica. A gente tem ouvido por aí, né, alguns colegas clínicos sugerirem um manejo da osteomielite no pé diabético simplesmente com antibiótico terapia, mostrando resultados satisfatórios. Isso a gente realmente não concorda, não é o que a gente identifica nos grandes tratados de ortopedia, entre os grupos mais importantes internacionalmente no manejo do pé diabético. A gente está muito seguro que osteomielite no pé diabético, o tempo principal, se a gente quiser oferecer possibilidades de salvamento dessa extremidade, é tomar como ponto principal a intervenção cirúrgica, né? Uma intervenção rápida, intra-hospitalar, né? E vale a pena a gente destacar, quando a gente fala em tratamento cirúrgico da osteomielite no pé diabético, nós não estamos falando em amputação, nós estamos falando em remoção dos tecidos desvitalizados, tomando material profundo para análise, para cultura, antibiograma para tentar identificar o germe e o antibiótico que melhor combate esse germe, depois mandando uma amostra também deste material para anatomopatológico, para confirmação histopatológica. Olha, existe necrose, existe um processo inflamatório supurativo na região, o que confirmaria nosso julgamento clínico, né? Uma coisa interessante também, Tiago, é que muitas vezes existem exames complementares que podem nos auxiliar no diagnóstico. Ia fazer essa pergunta agora. Exatamente, já te antecipei, eu percebi que você ia fazer essa pergunta. Então veja, exames complementares que auxiliam o diagnóstico, mas que não definem. Veja, a definição do diagnóstico vale muito mais pelo exame clínico e pela experiência do cirurgião ortopédico envolvido com o caso, né? Então, por exemplo, exemplos de exames que poderiam nos auxiliar. Então, exames de sangue, hemogramas, VHS, PCR, são provas de atividade inflamatória. Se já é uma infecção, vai aparecer no exame de sangue também, né? Não necessariamente, eu vou chegar lá, né? Tá. Os pacientes diabéticos, muitos são imunodeprimidos e acabam tendo, mesmo na vigência de uma infecção importante, exames laboratoriais praticamente normais. Não identifica. Então, um exame laboratorial normal não afasta o diagnóstico de uma osteomielite no pé diabético, né? Outros exames que poderiam colaborar, radiografias seriadas, né?
ressonância magnética, cintilografia óssea, PET-CT são exames mais sofisticados, mais complexos, mas que também eles podem não ser tão claros na elucidação do diagnóstico, pode gerar dúvida. Daí veja mais uma vez a importância, né, de um julgamento clínico feito pelo cirurgião ortopédico familiarizado neste cenário, né? Por quê? Porque este julgamento clínico vai ser decisivo. Olha, este quadro é muito sugestivo de uma úlcera associada a uma infecção óssea adjacente a esta lesão e nós vamos precisar abordar cirurgicamente, né? E não manobras heróicas, sem evidências científicas para tratar isoladamente essa infecção, né? Então a gente realmente não recomenda o uso isolado de antibióticos ou mesmo o uso isolado das chamadas terapias coadjuvantes, como por exemplo terapia de pressão negativa, subatmosférica, ou mesmo câmara hiperbárica, né? Ou mesmo outras soluções apresentadas para tal finalidade, mas que para o tratamento da osteomielite não se demonstraram apresentar eficiência científica, evidência científica, né? Ainda que existam experiências exitosas nessas manobras coadjuvantes, exitosas no ponto de vista de auxílio cicatricial, para o tratamento da osteomielite propriamente dita, as evidências científicas não foram contribuídas, não foram comprovadas, né? De modo que a gente está muito seguro que, enfrentando uma osteomielite no pé diabético, o tempo principal na restauração funcional e no salvamento dessa extremidade passa a ser a intervenção cirúrgica, removendo todo aquele tecido desvitalizado, desde tecidos moles, que é o que a gente fala, que são o próprio tecido da úlcera, tecidos musculares, né, tecidos faciais, subcutâneos ali na região da lesão, chegando-se até o plano ósseo e removendo também o tecido ósseo que se encontra desvitalizado. Doutor, a gente acabou de ver então, explicação do Dr. Fábio, tratamento, falou também dos exames de apoio diagnóstico, mas uma dúvida também, a nossa última pergunta aqui dessa terça-feira, esses pacientes diabéticos, doutor, você disse que alguns perdem a sensibilidade até, mas essa inflamação no osso chega a ter algum sintoma, alguma dor? Então, nos pacientes que perderam a sensibilidade, não, né? São os chamados pés insensíveis, podemos dizer assim. Ele está com uma ferida ali crônica e basicamente... Nem sente. E veja que essa insensibilidade acaba sendo o grande vilão, né? Porque, por incrível que pareça, a dor ela é importante para a gente. Sim. Porque sinaliza para a gente que algo está errado. Nem no osso dói? Nesses pacientes eles podem não ter dor nenhuma. Ele pode chegar ao processo infeccioso ósseo e não ter dor nenhuma, né? O que ele tem num exame clínico local, a gente identifica. Tem pacientes que chegam até a gente com o osso exposto, um osso já totalmente desvitalizado e com muito poucos sintomas. Caramba! Né? Isso, alguns pacientes eventualmente até podem ter as manifestações clássicas de uma infecção importante, como febre, queda do estado geral, uma grande instabilidade metabólica, né? Como eu disse agora há pouco, existem casos de infecções dramáticas que o paciente chega a uma septicemia, ou uma infecção generalizada, né? Com falência de função renal, com confusão mental, com hipotensão arterial e com risco importante, não só de perder a extremidade, mas de ir a óbito. Nossa. Né? Então veja que é interessante. É sério. Existe um teste clínico muito interessante, que é o que a gente chama de probe-to-bone test, né? Que às vezes traz para a gente, existem estudos mostrando que esse teste positivo associado a alguma alteração radiográfica mesmo, numa radiografia simples, né? E com um julgamento de um cirurgião ortopédico experiente nesse cenário, praticamente já fecham o diagnóstico de uma infecção óssea. E o que é esse probe-to-bone test? É o cirurgião gentilmente com uma sonda, um suave, né, e palpando a úlcera com um instrumento e identificando um trajeto que o leva facilmente ao toque ósseo. Então, probe, que é essa sondagem, to bone, o probe, o toque do osso positivo.
associado a radiografias alteradas, já sugerem uma grande possibilidade de infecção óssea. Acima de 90% dos casos já podem ser elucidados por este julgamento clínico e mais esse teste. Né? O que já seria interessante, porque a gente não perderia tempo e nem oneraria o paciente, os sistemas públicos e os sistemas privados com exames de alto custo, sendo que o diagnóstico apropriado já foi feito com uma boa análise e um bom julgamento clínico do cirurgião. Né? E a gente já poderia rapidamente instituir as manobras terapêuticas. Para começar o tratamento. Nós estamos enfrentando uma osteomielite no paciente diabético com ferida, a gente vai precisar abordá-lo cirurgicamente. Com certeza. Ainda que ele não tenha nenhum grande sinal dessas infecções, né? Nenhum grande sinal clínico de grande instabilidade clínica. Né? Existem cenários, eu falei muito aqui da úlcera neuropática, que é a grande maioria, mas existem casos em que o paciente associado a isso ainda tem o problema circulatório. Né? E aí a gente está trabalhando com os pés neuroisquêmicos, ou seja, situações comemorativas de perda de sensibilidade associados à falta de sangue no pé. Mais a infecção, mais a osteomielite, o que aumenta a gravidade e aumenta o risco de amputação e aumenta a taxa de mortalidade. Então veja, não tem receita de bolo, os casos eles não são similares, cada apresentação clínica ela tem a sua característica distinta, mas o ponto principal, osteomielite no pé diabético, o ponto principal requer uma abordagem cirúrgica para remoção desses tecidos desvitalizados. Perfeito. Gente, infelizmente a articulação dessa terça-feira fica por aqui. Mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença no programa aqui. Doutor, é um prazer sempre receber toda terça-feira o senhor aqui. Obrigado, Tiago. Até o próximo programa. Muito obrigado. Gente, se você perdeu alguma coisa, quer rever esse programa, compartilhar com seus amigos e familiares, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/redespsaudável. Logo, logo, o programa já vai estar disponível para você acessar e, como eu disse, compartilhar com quem você quiser. Não deixe de acessar lá, hein? youtube.com/redespsaudável. Tem muito vídeo para você ter uma vida cada vez com mais saúde. Gente, o Articulação fica por aqui. A gente volta ao vivo a partir da próxima terça-feira, às 2 horas da tarde. Forte abraço para você, que você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.